Eu gostaria que vocês pensassem nisso aqui, ó. Quem é esse homem? Quem? Ok. Martin Luther King. E esse homem foi conhecido por uma frase, por essa frase. Quer dizer isto, ó. Eu tenho um sonho. Esse homem morreu por causa desse sonho. Só que mesmo que ele tenha morrido pelos seus ideais, ele marcou a sua geração e passou fazendo com que a sua geração pudesse refletir. E hoje nós temos um presidente negro por causa dele. Eu quero que você conheça esse daqui. Quem é esse? Nelson Mandela. E Nelson Mandela tinha? Qual era o sonho de Nelson Mandela? Uma cópia dele, que mudou a sua nação. Ele tinha este sonho: ver uma África unida sem segregação racial. Havia um conflito de raças entre brancos e negros. Ele ficou 30 anos preso por causa disso. Mas ele não abriu mão do seu sonho. Todas as vezes que nós temos sonhos, nós precisamos entender que pagaremos um preço por eles. E você está disposto a pagar o preço pelos sonhos que Deus tem colocado sobre sua vida? Muitas vezes nós queremos que os sonhos caiam como chuva sobre as nossas cabeças, como bênçãos do Senhor, e não queremos pagar preço de nada. Só que sonho tem preço. Estes dois homens fizeram com que nós pudéssemos compreender o que significa ter sonhos. E aí, a ideia é a seguinte: qual é o seu sonho? Quais são os sonhos que você tem sonhado? E o quanto você está lutando para que esses sonhos possam se tornar realidade? Eu tenho ouvido de gente dizer de sonhos por todos os lados, mas na verdade há muitos sonhos que na verdade não são mais do que delírios e pesadelos. Por isso nós precisamos tomar cuidado com aquilo que a gente diz que é sonho. Porque verdadeiramente precisamos entender que tem muito sonhador que não tem compromisso com seus sonhos. Sonha, sonha, sonha e não sai do lugar. Por que uns sonham e não saem do lugar e outros sonham e têm os seus sonhos realizados? Será que Deus, Ele abençoa um e outros não? Eu não creio nisso. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Então Ele não pode abençoar um que sonha e o outro que não. Mas então por que um sonho torna-se realidade e o outro não? É porque muitos pagam o preço e outros não querem abrir mão disso. E aí, para todos aqueles que querem sonhar, você precisa ter uma regra: não permita que ninguém roube os teus sonhos. Para que nós possamos pensar um pouco sobre essa história, que é muito conhecida. Quem não conhece a história de José? Mas eu quero olhar para a história de José de uma outra maneira. Eu quero dizer o seguinte: como é que é a família de um sonhador? Porque família de sonhador tem peso para aquele que sonha. E aí José, que tem uma personalidade, José, que é um rapaz de qualidade, ele tem algo interessante, ele é sonhador. Aí você vai dizer o seguinte: ah, pastor, mas todo adolescente de 17 anos sonha, vive com a cabeça e os pés nas nuvens. E muitas vezes nós não damos credibilidade para os sonhos deles. Só que na verdade, sonhador não tem idade. Sonhos não
tem idade. Quando eu fui fazer um curso de capelania em Campinas, na Unicamp, eu cheguei lá e, como curso, eu precisava fazer um estágio no pronto atendimento do Hospital das Clínicas, porque é lá que o capelão vai entender como funciona a crise do ser humano. E é isso que eu cheguei no pronto atendimento, parado, e tinha uma sala em que os médicos entravam, saíam, e eu fiquei curioso e fui até lá. Encontrei um homem de 98 anos. Ele era branco dos pés à cabeça. Branco de cabelo, branco de roupa, branco de pele. Sentado ali. E os garotos que eram residentes chegavam a ele: doutor, traumatismo de crânio? Não, querido. Não é. Ele teve uma batida forte na cabeça, faça uma tomografia, faça uma ressonância, mas não é isso que você está dizendo. Procure ver primeiro. E aqueles garotos perguntando e saindo, e ele perguntou assim: o senhor era o quê? O senhor é o quê? Sou capelão. Então o senhor senta aqui. Depois de umas 2 horas, eu não consegui fazer uma pergunta para ele. Eu fiz assim: doutor, 98 anos, não estava na hora do senhor estar em casa de chinelo e pijamas? Ele virou para mim e disse assim: o senhor é sacerdote? Sou. Eu também. Como assim? Há 52 anos eu sou médico. Jurei cuidar das pessoas enquanto eu viver. Enquanto existir fôlego no meu corpo, eu vou fazer aquilo que Deus me deu como princípio. A medicina não me deixa mais fazer cirurgia porque eu não tenho mãos firmes. Mas eu estou no centro cirúrgico porque esses garotos precisam de alguém que oriente. Eu poderia sim estar em casa. Eu poderia sim ter a minha mente tranquila porque eu fiz a minha carreira. Mas eu tenho um compromisso de cuidar da saúde porque ela vive carente de um profissional, vive carente de gente que cuide. E eu não posso ficar com esse conhecimento. Eu tenho que transmitir para os outros. E esses garotos são todos meus netos. Não importa a idade que você tenha. A propósito de sonhos para a sua vida. Só que muitas vezes nós não queremos sonhar. Porque todo sonho tem preço. Pastor Elias, possivelmente, como ele foi professor da faculdade teológica, ele foi meu professor, ele deve lembrar do irmão Manuel. 83 anos. No dia da formatura do irmão Manuel, a igreja que estava recebendo a formatura da faculdade, aplaudiu aquele homem de pé. Sabe por quê? Quase sem visão, semi-analfabeto, com uma baita dificuldade, mas havia um propósito na vida dele. E hoje ele cuida de uma congregação pequena, mas ele sente uma alegria tremenda. Por quê? Porque ele está cumprindo os propósitos do Senhor. 83 anos. Quando eu era pastor na Nova Canaã, eu fui fazer uma visita. E eu cheguei, bati na porta, a irmã gentilmente me aceitou, entrei. E havia uma adolescente de 12 anos sentada no sofá. E a mãe disse assim: querida, levanta para o pastor. Aí a garota levantou, abriu um olho, disse assim: mãe, eu estou com tanta preguiça que eu não consigo nem respirar. Gente, um homem de 98, 8 de 83, querendo marcar, fazer diferença. E uma garota de 12 anos que já morreu, esqueceu de avisar para a garota. Por isso que nós precisamos entender a necessidade que se tem de sonhos. E não coloque a sua idade como limitador disso. José, com 17, ele falava de sonhos. José, na sua idade, ele dizia de coisas que os outros não tinham. Porque José tinha 12 irmãos. E você deve saber o seguinte: quem tem família grande aqui? A minha era eu e meu irmão. Mas na casa dos meus tios era gostoso porque lá tinha um monte de gente. A gente gostava porque juntava, dava briga de travesseiro. Dormir na casa dos primos era jóia. Em casa era sem graça. Porque se eu brigasse com o meu irmão, eu tinha que fazer as pazes com ele, porque não tinha com quem brincar. Mas se você, que é irmão de vários irmãos, sabe muito bem que os irmãos mais velhos cuidam dos mais novos. José é o antepenúltimo dos filhos de Israel. Só que tem uma coisa. Olha a coisa interessante. Ele sonhou que se tornaria. Ele começa a contar os sonhos e diz o seguinte: olha gente, vocês todos vão se inclinar para mim.
eu vou ser maior do que vocês. Pastor Elias, daquela turma dos manos que você tem lá, se realmente um dos manos mais novos dizer isso para os mais velhos, o que vai acontecer? Né? Se você tem irmãos maiores, vai acontecer isso. Aí que você olha para aquele menor dizendo assim que vai ser maior que você fala assim, vai crescer primeiro, moleque. Vai ser homem, barba na cara, para você conseguir ser maior que eu. Só que José falou o seguinte, eu não vou ser só maior que vocês, eu vou ser maior que o pai e a mãe. Aí os irmãos correram contar para o pai e a mãe, aí Israel chegou e falou assim, ô moleque, abaixa a crista. Imagina que você vai ser maior que eu. De onde você tirou isso? Só que a pergunta é, por que é que José sonhava? Você já parou para perguntar isso? Por que é que José nutria sonhos? E aí, porque um rapaz tão novo, que nunca viu nenhum dos seus irmãos sonharem, ele sonha. Porque funciona assim, os mais novos repetem aquilo que os mais velhos fazem. Mas ele não vê os irmãos mais velhos sonharem. Só que ele sonha. Em todo relacionamento familiar, os mais velhos influenciam os mais novos. Então, Rubens, Simeão, Levi, Judá, Dan, Jade, Asser, Isacar, Zebulon, nunca contaram nenhum sonho para José. Nenhum dos seus irmãos mais velhos de José tinham qualquer tipo de sonho. E aí você vai perguntar o seguinte, como é que ele sonhava? Como é que nasce um sonhador? Simples. Olha só. Se ele não via os irmãos sonharem, então por que ele sonhava? José sempre soube que ele foi fruto de um sonho. Olha só, Jacó, seu pai, sonhava em casar com Raquel. Tentou pela primeira vez, pagou um preço de 7 anos. O sogro dele passou o pé nele. Ele precisou levar mais 7. E eu fico imaginando aquele rapaz sonhando com aquela moça. Eu vou casar com ela. Eu vou pagar o preço que for, e aí eu vou casar com essa mulher. E aí, Raquel era uma mulher lindíssima. Jacó levou 14 anos para que ele pudesse casar com ela. Então significa que quando você casa, gente, é fantástico. Eu vou dizer para você, o dia que eu casei com a Priscila, nossa. Tudo bem que eu tive 550 pessoas no meu casamento, mas eu não tinha lá convidados, eu tinha lá Santo Tomé. Sabe quantos convites nós soltamos? 300. E geralmente vai no casamento 150, no meu foi 550. Na época eu falava para vocês que eu ia casar aqui. Só que tinha uma bodas aqui, e eu casei lá no Central Park. Quase que não deu. E assim, teve um parente meu que soltou foguete na porta da igreja. Quase matei ele depois. E aí então, Jacó olhava para Raquel e pensava assim, vou casar com essa mulher. E quando ele casou com ela, quando ele viveu com ela, quando ele podia viver as coisas, ela não teve filho. Gente, para a época aquilo é um absurdo, uma mulher não gerar. Ele teve filhos com Zilpa, ele teve filhos com Bila, ele teve filhos com Lia, mas não teve com Raquel. E aí Raquel orava, e buscava em oração, em súplicas, sonhavam com o filho. E você que tem filho, sonhar com filho é a coisa maravilhosa que tem. Quando na barriga da mamãe é só dela. Mas quando nasce, divide com os dois, socializa o bebê, e depois o bebê é para todo mundo. E aí então, ele teve um menino, quando engravidou. E aí, a realização, concretização, sabe quem? José. Só que nascer só de um sonho não funciona. Agora, como se forma o sonhador? Raquel deve ter falado para José o seguinte, quando ela iria botar José para dormir. Todo mundo vai lá e conta historinha, né? Filho, como você foi esperado. José,
eu orava por você. José, você foi sonhado. Nós imaginávamos você. Sofri vendo as outras mulheres tendo filhos e eu não. Eu já chegava diante do Senhor, até quando, Senhor, eu vou conseguir conceber um filho? E aí, escute uma coisa importante. Ande, escute aquele que sonha. Você fica impregnando no menino. Nós sonhamos com você. Nós buscávamos o Senhor por você. E você veio por causa desses sonhos de Deus para a sua vida. Viu? Posso falar uma coisa para você? Com tudo isso, o moleque não vai ser um sonhador? Com todas essas coisas que estavam ligadas na vida dele, ele não vai sonhar? Duvido. Duvido que ele não sonhe. E aí, como ou quais os cuidados que um sonhador tem que ter? Porque vida de sonhador não é só festa. Vida de sonhador também tem preço. Você vai encontrar muita gente que não sonha mais, porque eles desistiram de sonhar, porque aconteceu alguma coisa, por algum problema, ele não atingiu o objetivo dele. E se você sonhar perto dele, ele vai tentar tirar de você os sonhos que você tem. Ele vai tentar colocar o azedume do coração dele no seu. E aí, eles ficaram frustrados e decepcionados com uma infinidade de realidades que eles não viveram. E aí, eles têm uma visão negativa da vida e de quem sonha. Sabe o que vai acontecer? Feche os seus ouvidos para esse tipo de gente. Porque essas pessoas vão fazer com que você perca a possibilidade de sonhar os sonhos do Senhor. Quem sonha, quem gosta de sonhar, tem que conversar com quem sonha. Tem que andar com quem sonha. Viver com a beleza daqueles que buscam sonhar. E aí, quem sonha, verdadeiramente faz as suas vidas caminhar. Olha o que aconteceu com José. Qual a diferença entre sonhos e delírios? Delírios são desejos fora de uma realidade que nunca pode ser alcançada. Delírios é tudo aquilo que faz o sonhador desistir dos seus sonhos. Qual a diferença? Sonho é aquilo que você está disposto a enfrentar para que ele torne-se em realidade. Você tem sonhos? Você está disposto a pagar o preço? Essa diferença. Oh, pastor, e eu estou cansado de responder isso. Pastor, eu tive um sonho. Eu pergunto assim, o que você comeu no almoço? Se foi feijoada, é pesadelo. Porque há muita gente que tem um monte de ideias, mas na verdade não tem nenhuma vocação para cumprir aquilo que ele está sonhando. Isso não é sonho, é delírio. Quer ver uma coisa básica? Olhe para a história. Não permita que roubem os seus sonhos. Sabe por quê? José sonhava e os seus irmãos zombavam dele. Quem é que zomba? Os de casa, não é os de fora. Porque os de fora, você vai enfrentá-los. Os de fora, você não vai dar trela. Mas os de casa têm peso. A primeira lição para o sonhador: sonhe mesmo que os de casa zombem de você. Lá vem o sonhador. Bom, o moleque não tem o que fazer, fica com a cabeça na nuvem, fica sonhando. E além do mais, ele é o quê? É alguém que vem desafiar a gente. Eu acho engraçado essa questão de José. Eu não sei. E José, por ter 16 anos, alguns dizem que ele era tupetudo. Não é? Mas eu penso em José como alguém ousado. E José era ousado para falar para os 11 irmãos deles que ele ia ser maior que eles. Será que você é ousado? Será que nos seus sonhos você está disposto a pagar o preço? Porque todo sonhador enfrenta tramas. Você está disposto a enfrentar as tramas para verdadeiramente atingir os seus sonhos? É básico. Por que os irmãos não sonhavam e José sonhava? Nós precisamos resolver esse problema. Gente, a família se reúne, encontra com José, joga o José no buraco.
José está no buraco e a família, os irmãos, estão dizendo assim: o que a gente faz com o sonhador? São os irmãos dele, sangue. Um diz assim: mata. Mata? Mata. Mata que acaba o problema. E ele no buraco escutando. E aí todo mundo dizendo assim: mata que mata, mata que não mata, mata que deixa de matar. Aí um diz o seguinte: vende. Mata não, vende. O irmão mais velho fugiu, Judá resolveu, vendeu o irmão por uma caravana de escravos. Eu fico imaginando José no buraco, o sonhador, pensando o seguinte: puxa, meus Mano Brown decidindo a minha vida. Você já pensou em José seguindo a caravana e se distanciando da família? Já parou para pensar? O texto não diz o que ele dizia, mas ele podia dizer o seguinte: rapaz, a minha família me vendeu, a minha família queria me matar, mas os sonhos de José eram maiores do que tudo aquilo. E ele foi embora. Ele foi lá para o Egito. Chegou lá, venderam ele de novo. Para casa de quem? De Potifar. Aí você vai dizer o seguinte: ai, puxa vida, chegou lá, resolveu o problema. Potifar viu que ele era bonzinho. A venda da família, a venda como escravo. Potifar não viu naquele moço que ele era escravo. Aquele garoto tinha alguma coisa diferente. Aquele rapaz tinha alguma coisa diferente dos demais. E aí eu vou dizer uma coisa: você vai ser testado em 4 áreas na sua vida, que se você é sonhador. A primeira, você vai ser vendido. Pode ter certeza disso. Alguém vai tentar vender você. Isso tudo para azedar o seu coração e impedir que você continue realizando os sonhos do Senhor para a sua vida. Se José tivesse abaixado a cabeça e abandonado os seus sonhos, ele não tinha atingido aquilo que Deus tinha dado como visão para a vida dele. E aí o primeiro motivo, ele foi vendido. O segundo, ele foi vendido de novo. Ele foi para a casa de Potifar, chegou lá, Potifar viu naquele cara uma coisa diferente. E ele fez o quê? Deixou tudo que ele tinha na mão de José. E aí, aquilo que José botava a mão, Deus abençoava e progredia, porque ele administrava. Então, o segundo lugar que você vai ser testado: dinheiro. Porque vão querer comprar sua dignidade, vão querer comprar você, vão querer fazer com que você tenha seu preço. E o mundo quer comprar você, pode ter certeza disso. E quando você está à venda, você não atinge os objetivos dos sonhos. Pensa que passou por aí? Não. A terceira área da sua vida que você vai testado, principalmente para aqueles que têm sonhos, você vai sofrer assédio sexual. A mulher de Potifar falou assim: nossa, o menino cuida tudo do meu marido, vai cuidar de mim também. E eu fico imaginando aquele jovem sofrendo assédio e enfrentando aquela mulher com dignidade. E ele não fica para bater papo. Não, eu sou José, eu tenho um sonho. E aí o que ele faz? Foge. Filho, sabe aquela mulher carente que vive chorando do seu ombro? Foge dela. Foge dela, porque ela vai tentar você de todos os modos. Sempre tem alguém carente querendo confessar alguma coisa para você. Cuidado, porque ela pode impedir você dos sonhos do Senhor. Ô, minha querida, sabe aquele cara cheiroso, galanteador, coisa que o seu marido não é? Cuidado, porque essas coisas vão chamar a sua atenção. E aí você vai ser impedido de realizar os sonhos do Senhor. Foi o que aconteceu com José. Eu estou fora, ele não bateu papo. Ele fugiu. Na correria, e ela tramou. Ela mandou todo mundo embora para ficar com ele. Ninguém está vendo. O que aconteceu? Fugiu. No desespero, ela grudou nele e ficou com a roupa dele. O que aconteceu? Chegou para o marido e disse assim: olha o que o garotão fez. Naquela época, quem fazia isso, morria. Mas Potifar não matou José. Sabe por quê? Porque ele conhecia a mulher que tinha. Aí José foi para onde? Preso. Chegou lá, encontrou 2 caras, um copeiro e um
padeiro, que fazia o quê? Sonhava. José disse assim: ô padeiro, você vai morrer. Copeiro, você vai voltar para o rei. Só que é o seguinte, quando você voltar, lembra de mim. O que aconteceu? O padeiro morreu, o copeiro foi. Esqueceu José. Você vai ser vendido. Você vai ser testado no dinheiro. Você vai ter assédio sexual e você vai ser esquecido. Pode ter certeza disso. Só que quando você é esquecido, Deus faz com que aqueles que estão ao seu lado sonhem. E adivinha o que aconteceu? O faraó sonhou. Sonhou o seguinte: 7 vaquinhas e 7 espigas gordinhas. 7 espigas, 7 vaquinhas magrinhas. E é uma coisa doida. As magrinhas e as mirradinhas comiam as gordinhas. Chega ali e fala assim: quem sabe? Opa! Puxa, tem um cara lá na prisão que revela sonhos. Chama o cara aqui. Gente, ó. Todo mundo diria assim: é você que interpreta sonhos? Sou eu mesmo. José diz assim: não. É o meu Deus. Para que eu possa dizer para você, eu tenho que conversar com ele primeiro. Deus vai, revela para José. José conta. Olha o que Deus faz. O faraó daquela época não era egípcio. Era um aiperu, que tinha invadido o Egito e governava Israel. Por isso que José foi colocado abaixo de faraó, porque ele também era estrangeiro. Porque um faraó egípcio não colocaria um estrangeiro para cuidar do Egito. E aí então José vai e administra. Acontece a fome e a família de José vem. José reconhece os irmãos, mas eles não. E é uma lição maravilhosa de José, porque ao longo de toda a caminhada de José, ele não deixou o coração dele azedar. E há muita gente azeda, porque não viveu aquilo que Deus tem para a sua vida. Não permita que ninguém, nem circunstância, nada, roubem os sonhos de Deus para a sua vida. Como você tem vivido isso? Nós somos uma geração que não temos sonhado, porque nós ficamos presos às circunstâncias da vida e impedimos o realizar de Deus. Meus irmãos, quais são os sonhos de Deus para você? O que você tem vivido, pago, para que esses sonhos se tornem realidade? E quando José se revela aos irmãos, lembra do feixe se inclinando? Era eles. Mas daí José tem quantos anos? 12? 20? 25? José tem 30 anos. Já é um homem, experimentado pela vida, mas não deixou de sonhar. Quais são os sonhos do Senhor para a sua vida? Deus tem propósito para você.